E aí, bora para mais um vídeo? Se você não me conhece, eu me chamo Felipe com dois L, sou terapeuta e criador do Método Ecoar, um método que eu desenvolvi para trabalhar o autoconhecimento em mim mesmo e descobrir tudo aquilo que ecoa com a minha real identidade. Cara, eu descobri hoje que o que eu fiz sozinho é basicamente um trabalho muito bacana desse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Eu não conhecia esse livro, eu fui conhecer ele esse ano, então o meu método até então ele estava sendo baseado nos hábitos atômicos. Grande parte do que eu ensino tem a ver com a metodologia dos hábitos atômicos, até porque foi de lá que eu peguei a parte que você precisa trabalhar no mínimo possível. Ele traz um exemplo de que a água abaixo de 0 graus ela está congelada. E se você aumenta a temperatura antes de chegar no zero, ela não vai derreter. Se você aumentar de 1 em 1 grau, ela não vai derreter, até ela passar o ponto ali de derretimento, certo? Então a partir do 1 grau, ela começa a derreter. E o que acontece quando a gente transforma a nossa vida através de hábitos pequenos é justamente isso. A gente tende a não ver os resultados no começo, mas lá na frente é um absurdo. E eu sou prova disso. Eu trago hoje conteúdos mais voltados para o corpo, mas eu gosto sempre de frisar que tudo aquilo que eu ensino aqui para você, tu pode utilizar em qualquer área da sua vida. O emagrecimento, para mim, foi o maior resultado e o melhor que eu tive até hoje em tudo que eu fiz na minha vida. Foi algo que, de fato, ecoou com a minha identidade de uma maneira tão brutal que foi um resultado avassalador. Se você for assistir os primeiros vídeos, é outra pessoa. Então, é esse o motivo que eu trago um pouco mais falando aí sobre a questão do emagrecimento, tá? Eu sempre fui gordinho, sempre fui uma pessoa hiperativa. Eu nunca fiz nenhum teste de TDAH, mas eu percebo que eu me disperso muito e muitas vezes eu procrastino porque o TDAH ele tem essa parada do hiperfoco. Quando eu tô treinando, quando eu tô na academia, quando eu coloco o meu corpo em movimento, maluco, eu me transformo e de fato eu acabo entrando num estado de flow muito gostoso. Se você não sabe o que é estado de flow, de uma maneira muito simples, é quando você está 100% conectado naquilo a ponto de esquecer de quase tudo. Você está focado naquilo que você está fazendo. Você não esquece o que você está fazendo. Você não desfoca do que você está fazendo, porque você está num estado de flow. E é isso que acontece comigo quando eu estou treinando, quando eu estou em movimento. Isso aqui é um lembrete se você já bebeu água. Um dos hábitos inegociáveis que eu tenho é beber o mínimo de água possível. Quando me perguntaram essa semana o que eu fiz para emagrecer tanto, falei, cara, eu comecei a beber água. E as pessoas não acreditam porque acham um absurdo. Como assim você começou a beber água e emagreceu? Sim, os primeiros quilos que eu perdi foi de retenção, porque eu não bebi água suficiente. E eu sei que você muito provavelmente também não bebe. Se você bebe, meus parabéns. Se você não bebe, comece a beber água. Mas o vídeo de hoje não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma parte do capítulo que eu comecei a ler agora. Que maluco do céu, eu me identifiquei muito e faz total sentido trazer pra você, que é o capítulo 7. O vídeo anterior foi do capítulo 6, onde ele fala dos 3 cérebros. E agora eu vou falar da parte mais importante, cara. Esse capítulo, assim, ele entrou na minha mente de um jeito que eu tenho um spoiler aqui. E caso você tenha interesse em se desenvolver utilizando a base do livro com o método Ecoar, esse é o seu momento. Eu vou deixar um link aqui, mano, para um grupo exclusivo onde eu vou lançar um e-book e alguns bônus, tá? Para quem tiver lá no grupo, óbvio, mas também depois eu vou fazer um vídeo e postar aqui também, porque desbloqueou algo gigantesco na minha vida depois que eu li esse capítulo. E eu quero hoje te dar um spoiler do que vai ser, mas com algo que já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você não precisa entrar no grupo, você não precisa comprar o produto, você não precisa fazer esse investimento caso você não queira. A única coisa que eu vou te pedir é que você se inscreva no canal, deixe o seu like e um comentário aqui pra mim, pra me ajudar. Eu tô te ajudando, você me ajuda também. Essa vai ser a nossa moeda de troca hoje aqui nesse vídeo.
Mas se você tiver interesse, já entra no grupo, que assim que eu lançar, eu pretendo fazer um lançamento recorde, porque o foco vai ser em tráfego pago, tá? Não vai ser nem no orgânico aqui. Se der certo aqui, amém. Se não der certo, tá tudo bem. A minha estratégia vai ser voltada para o tráfego pago desse produto aí que eu tô fazendo. O que é esse produto, tá? Só para dar uma adiantada, é o seguinte. Nesse capítulo, o Joe Dispenza ele fala sobre uma coisa que é muito importante e já vai ser a primeira dica do vídeo de hoje, tá? Teve um momento, cara, pra quem não conhece o Joe Dispenza, ele é um médico, trabalha muito com a física quântica e com a neurociência também. E teve uma época da vida dele que ele fazia muita palestra, muita, muita, muita. Até hoje ele faz, né? Mas quando ele comenta no livro, foi uma época que ele tava fazendo tanta palestra, mas tanta palestra, que quando ele não tava fazendo palestra, ele sentiu um vazio muito grande. E aquilo foi muito bizarro para ele, porque ele trabalhava com isso, né? Ele já trabalhava com a mente, ele já trabalhava com esse lado do autoconhecimento e da física quântica. E ele falou assim, cara, como assim, mano? Eu tô aqui na minha casa e eu não tô bem, eu tô me sentindo estranho, as coisas não fazem sentido para mim. O que é isso que tá acontecendo comigo? E a primeira dica é: tenha consciência do que você está fazendo hoje e o como isso tem afetado a sua vida. Busca entender, mano, em que momento da sua vida você tem um estado de flow gigantesco, como no meu caso, durante os treinos, a ponto de que isso seja a única coisa importante para você na sua vida. E qual que é o problema disso? Foi justamente o que o Joey traz. Esse estado de flow ele é muito bom. Porém, quando você só consegue entrar nesse estado fazendo aquela única coisa, todas as outras acabam perdendo sentido. Ele entrou num lugar que ele falou assim, cara, se eu não estou palestrando, eu não estou bem. E isso não é bom para mim. Eu preciso trabalhar isso aqui. Eu preciso olhar para dentro e entender por que que eu fico nesse estado somente nas palestras e como que eu posso fazer para que isso não aconteça fora das palestras. Perdão, para que isso aconteça fora das palestras, né? Para que eu tenha esse estado, esse momento de prazer fora da palestra. Eu não quero só estar lá na palestra bem, eu quero estar bem em todos os momentos da minha vida. Essa é a primeira e a mais importante dica de hoje. Tenha consciência dos momentos em que você está muito bem. Porque a gente tende, cara, a estar muito bem no externo. Você já parou para pensar que a maior dificuldade que a gente tem é de olhar para dentro? E por isso que a gente vive fugindo das coisas? Por que que eu procrastino muito ainda? Porque eu me sinto travado em relação à venda do produto, a de fato começar a fazer disso daqui ser o meu negócio. E aí eu acabo me pegando, agora eu tô trazendo para minha realidade, em momento de fuga. É muito importante para mim treinar, é muito importante para mim estar nesse momento de flow, porém, eu tô começando a analisar, assim como o Joey, o porquê que eu só fico nesse local bem. E o que acontece é porque esse local ele me traz uma sensação de fuga positiva. Eu tô treinando, eu tô lá, melhorando meu corpo, melhorando meu desempenho, só que eu também tô deixando todas as coisas ruins de lado e focando só no que é bom. E aí que tá o problema, mano. Porque na hora que eu preciso focar naquilo que de fato eu preciso resolver, eu travo. E aí eu acabo procrastinando muito. Eu venho numa procrastinação gigantesca nesses últimos meses e o que me faz sair desse lugar de procrastinação é colocar meu corpo em movimento. Por que foi muito importante para mim os trabalhos com o Thiago? Se você não acompanhou, eu fiz alguns vlogs ali, eu trabalhei com o Ti, que é um grande amigo meu, tá indo para os Estados Unidos hoje, e ele me deu um trampo muito legal ali para fazer com ele, de lavagem de casa. E por mais que eu não gostasse daquilo, acabou sendo legal, por quê? Porque era um estado de fuga. Eu tinha o dinheiro garantido e eu estava ocupando minha mente com algo que não era como resolver o meu problema. Mesmo com o método, cara, eu ainda estou resolvendo alguns problemas. E é por isso que eu estou partindo do princípio que eu preciso avançar e começar a vender o método, começar a vender o produto. Eu tenho já alguns clientes, mas não é o suficiente para mim. Eu preciso escalar, eu preciso testar, eu preciso trazer pessoas novas para sair também desse lugar onde eu estou de insegurança e principalmente de procrastinação. Por quê? Para ensinar, eu não tenho.
esse medo, eu não tenho essa insegurança. Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra você, assim como eu fiz os outros, mano, com muita vontade, com muito tesão de fazer isso aqui. Só que, na hora de criar o produto, eu travo. E aí eu busco fugas. Então as fugas maiores têm sido o quê? O cuidar do meu corpo, o cuidar do meu físico. É bom, óbvio, mas eu preciso resolver essa questão. Assim como o Joey pegou e parou para pensar. Eu estou tão focado no externo, de fazer palestras, que eu não estou parando para olhar para dentro e entender o que está acontecendo comigo. A única diferença que eu vejo gritante assim entre eu e o Joey é que eu estou trazendo muito dos hábitos atômicos para dentro. Eu criei a metodologia do método Ecoar, né? De uma forma que não seja focado só em meditação. O Joe Dispenza ele trabalha exclusivamente com a meditação nesse livro, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu estou acompanhando. Os próximos capítulos ele vai trazer as meditações. Eu não. Eu estou trazendo algo mais prático, mais palpável, mais simples, que é a escrita no caso. Então, se você não gosta de escrever, eu sinto muito, mas a gente vai trabalhar com muita escrita aqui no meu canal, que tem me ajudado a emagrecer, cara. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você não viu ainda, vou ver se eu coloco aqui no encarte e você assiste depois, porque é muito legal essa minha visão de como a escrita tem me ajudado com o meu corpo. Mas voltando para essa questão da consciência e do externo, percebe que a gente acaba sempre entrando em estados de fuga, buscando ofuscar o problema interno. Então a gente hoje, a maioria das pessoas não tem uma identidade palpável, uma identidade real, uma identidade que ecoa com quem ela é por dentro, porque a gente está muito focado no externo. Sejam nos amigos, seja nas redes sociais, seja numa atividade que você faz e que te faz bem. Só que aí, tu não tá olhando para dentro. Tu não tá buscando entender o que de fato tá passando aqui dentro. Porque quando você começa a pensar nos problemas, você começa a lembrar do seu passado, quando você começa a lembrar dos seus traumas, das suas dificuldades, da sua infância, o que você quer fazer? Você quer fugir. Então a gente fica o tempo todo buscando preencher esse vazio com algo que pode ser positivo, mas é uma fuga. Agora, o problema é que a maioria das pessoas faz coisas que são negativas, né? A gente acaba entrando. Eu estava assim até ano passado. Por isso que eu falo, um método ele é eficaz, um método ele te ajuda ao quê? A principalmente alterar essas fugas por coisas positivas para com o tempo você ir encontrando a sua identidade, que é o que eu estou fazendo comigo. Por isso que eu preciso de você para testar. Porque se está funcionando comigo, eu quero testar em você para ver se funciona também. E aí a gente juntos melhorando. Vamos dizer que hoje, nessa área que eu estou atuando e com o método, eu seja de um faixa marrom, certo? Então eu posso sim ensinar para você que é faixa branca, que é faixa azul, que é faixa verde, beleza? Numa analogia aqui do esporte. Então, quando você consegue substituir a fuga por algo positivo, você começa a trabalhar no seu corpo, no seu físico, no seu mental, o que vai te dar muita energia, muito gás e muita vontade de continuar olhando para dentro para resolver o seu problema. Tanto que é o que eu faço hoje. Eu não tô 100% parado. Eu não fico 100% procrastinando. Eu diminui muito. Eu consegui trabalhar minha ansiedade, mano, com o método Ecoar. Hoje, eu tô ansioso, eu encontro fugas positivas. Eu vou correr, eu como um tomate. Eu falo com o meu Nutri, a minha fuga da dieta é comer tomate. Então, isso já é um ponto muito positivo que você pode usar a seu favor. Comece a buscar coisas positivas para você ocupar sua mente, mas não deixe de olhar para dentro. E o segundo ponto, que é muito importante, é a aceitação. Se você não aceita isso que está acontecendo, você vai continuar fugindo, mesmo tendo consciência. Por quê? Não, não é isso, não pode ser, é outra coisa, certo? Eu tive essa consciência da aceitação ontem, cara. Porque ontem eu peguei. Deixa eu lembrar exatamente como é que foi, cara. Eu tava. Eu tava me perguntando, puxa, por que eu fico esse tempo todo procrastinando algumas coisas? Putz, porque eu ainda tô meio inseguro, meio travado, assim. É, essas crenças limitantes que eu tenho em relação à venda, em relação ao produto. Será que vai dar bom? Será que não vai? Será que vai ter resultado? Será que não vai ter? E eu acabo encontrando desculpas pra não fazer o que tem que ser feito. E aí eu falei, opa, qual que é a desculpa que eu tenho apontado agora? Déficit calórico.
Sim, de fato, a minha energia está muito baixa por conta do déficit calórico, mas não é isso. Eu não posso mais culpar algo externo. Eu não posso mais culpar a falta de alimentação. Percebe que a aceitação ela é muito importante? Porque senão eu ia continuar fazendo o quê? Não é o déficit. A hora que eu sair do déficit, eu resolvo isso aqui. Só que o estado de alerta que eu tô hoje, porque eu preciso pagar a conta, eu preciso resolver minha vida, me colocou nesse lugar de, peraí, não é. Eu preciso aceitar o que está de fato acontecendo. Eu tenho medo de trazer algo que não vai funcionar, que não vai dar certo. E aí eu entro num lugar junto com a aceitação de procurar os pontos positivos. Então a gente vai entrar agora na escrita, certo? O primeiro ponto que eu quero que você faça é o quê? Você já tem a consciência. Você vai colocar lá uma lista, ou você coloca número 1, consciência. Aí tu escreve tudo aquilo que você faz que você se sente bem, tudo aquilo que você faz que você entende que você está fugindo. O se sentir bem não necessariamente precisa ser algo positivo, tá? E aí você coloca lá, poxa, eu acabo bebendo demais, eu acabo jogando demais. Então, beleza. Por que que eu tô fazendo isso? Aí a fase de aceitação. Aí você vai escrever 2. O que que você quer hoje? Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é emagrecer? Então por que que você quer emagrecer? Mas por que é tão difícil para você emagrecer que você fica procrastinando, fazendo coisas que não prestam, ou até fazendo coisas positivas, mas que ainda assim estão te distanciando daquilo que você quer fazer? Escreve tudo que vem na tua cabeça. Eu falo muito da escrita livre, porque quando você começa a escrever sem dó, você começa a escrever, 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 você coloca às vezes coisa para fora que você ainda não percebeu que você pensa. Você pensa naquilo, mas é algo tão sutil e tão rápido que você já, isso aqui não é nada a ver, tem nada a ver isso aqui. Passou. Porque eu já estava pensando há muito tempo, eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas só ontem que eu tive essa clareza. E aí eu escrevi, né? Ontem, no caso, eu mandei áudio, assim, mandei uns áudios, porque eu tô trabalhando uma inteligência artificial justamente para me ajudar também nesse sentido. Mas eu ainda escrevo, tá aqui o meu caderninho, né? Inclusive eu escrevo todos os dias. E aí, eu, beleza, coloquei, comecei a mandar, comecei a falar ali e tal, pô, tô sentindo isso, 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 isso. Você vai fazer a mesma coisa. Se você quiser mandar um áudio, ok, mas escreve, porque eu acho que é muito melhor. Eu acabei escrevendo também hoje de manhã sobre isso, né? Ontem, que tava de noite, era tipo meia-noite, eu tava fazendo, mas hoje de manhã a primeira coisa que eu fiz foi escrever as questões ali que eu trabalhei no dia anterior. Então, nesse ponto de aceitação, cara, tu começa a escrever. Poxa, eu não. Eu acabo jogando muito porque eu tenho vergonha de ir pra academia. Eu acabo bebendo muito porque eu sei que não vai adiantar eu treinar, porque eu tô muito gordo. Aqui você tem que trazer pra consciência, pro papel e pra aceitação. No sentido de que, ok, isso é uma verdade agora, mas o que eu preciso fazer pra mudar isso aqui? Essa fase de aceitação é uma fase de, além de entender que aquilo está acontecendo, é o que você precisa e pode fazer para melhorar, para sair desse lugar. E aí eu entro no terceiro ponto, que é a fase de descoberta. A fase de descoberta é a fase onde você vai, de fato, fazer um plano de ação. E principalmente, parar de focar no problema. Aqui é o momento em que você vai escrever. Então, beleza. Eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando umas escrevidas também. É, beleza, eu tô jogando muito porque eu não quero ir pra academia porque eu tenho vergonha. Então, tenho vergonha. Ok. Por que que eu tenho vergonha? Pô, eu tenho vergonha porque eu tô gordinho, as pessoas vão me olhar. Aqui é o momento de descoberta. Tá, e se eu deixar de lado esse pensamento de que vão me olhar? E se eu parar de pensar que vão me julgar, que vão me criticar, que vão estar ali me zombando? O que que acontece? O que que pode acontecer se eu for e não pensar nisso? Aí você começa a escrever as possibilidades. Aqui é a fase de descoberta, porque você está condicionado a somente olhar para o lado negativo. Você está condicionado porque o seu cérebro já está tão acostumado nesse estado e com essa dificuldade que você tem, que é muito mais fácil para ele poupar energia, e a gente precisa. Nós somos seres que naturalmente procrastinamos para poupar energia. E pensar gasta energia também. Então o cérebro ele fala assim: não, mano, muito mais fácil você continuar jogando, porque aí você não precisa ir na academia, e aí as pessoas não vão te julgar. Só que o que acontece se você começar a burlar esse sistema e escrever no papel o que pode acontecer
se esse estado negativo for positivo. Se esse estado negativo não for uma verdade para você. Aqui é o momento em que você sai desse estado negativo e começa a descobrir novas possibilidades. Poxa, se eu for e ninguém me olhar, cara, eu vou conseguir treinar. Vou fazer um treino ali de 40 minutos. Se eu fizer um treino de 40 minutos, poxa, daqui uma semana eu devo perder 1,2 kg. Pô, se eu começar a beber água e não me importar com o que estão pensando, poxa, aqui que tem a ver água? Pô, sei lá, às vezes você se pergunta, pô, vou beber água, vou muito no banheiro, aí eu, no meu trabalho vão pensar coisa. Mano, esse é o momento de você pegar tudo aquilo que você vê como julgamento, essa fase de aceitação do que está acontecendo, e trazer para o lado positivo. É o momento de você parar de pensar negativo. E por mais difícil que seja, você tem a capacidade. E é por isso que eu trago a escrita, porque é muito mais fácil quando você começa a escrever. Uma das técnicas que eu desenvolvi, que eu acho muito legal, não sei se eu falei já aqui ou se eu falei já faz tempo, teve uma vez, mano, que eu vi, eu vou até revelar agora quem é a pessoa. Meu pai, ele começou a vender umas massas, né? E aí ele fez lá uma logo que ficou muito feia. Desculpa, pai, você não vai assistir mesmo, tá tudo bem. E se assistir, me perdoa, mas eu trabalho com design e eu sou muito crítico. E aí eu falei, cara, ficou muito feio. E umas artes também, assim, que não ficaram legais. Na época ainda não tinha muito. A Nano Banana ainda não tinha lançado. E aí eu falei, cara, que doideira, né? Por que ele não me chamou? Por que ele não me convidou? Por que ele não. Poxa, fiquei pé da vida, velho. E aí eu comecei a escrever. Falei, não, eu vou escrever isso aqui. Aí olha que legal, cara. Porque essa base de consciência, aceitação e descoberta foi justamente o que eu fiz lá atrás com esse sentimento, tá? Falei, poxa, tô chateado. Comecei a escrever, tô chateado porque meu pai, ele fez a logo e ele não me convidou e não sei o quê e tal, tal, tal. Pô, mas, porra, descoberta, é consciência. Aí aceitação. Poxa, por que eu tô chateado, né, cara? Não tem nada a ver, velho. Meu pai fez porque ele quis fazer. Ele não tem obrigação de me chamar. Poxa, porque eu quero reconhecimento dele. Gostaria que ele me, né, me aceitasse como eu sou e que me convidasse pra fazer parte de algumas coisas. Pô, mas faz sentido isso daqui? Aí eu fui pra fase de descoberta. E porque, de novo, vou repetir, mano. Esse é o motivo que você deve escrever, cara. É por isso que você precisa escrever. Eu comecei a escrever o seguinte. Cara, eu tô feliz pelo meu pai. E eu não tava no primeiro momento. Eu tô feliz porque ele tá fazendo um negócio diferente. Ele tá testando. Meu pai, na época, ele tava desempregado e pra ele era muito difícil isso. Então, na aceitação, eu também lembro que eu coloquei, né? Poxa, meu pai tá desempregado, é um trampo aí que ele tá fazendo. Olha que legal. Poxa, meu pai tá empreendendo. Meu pai ele tá testando algo novo. Meu pai ele tá fazendo coisas positivas ali nesse sentido do empreendedorismo. E meu pai, cara, ele é o cara do CLT. Tanto que ele voltou a trabalhar agora, né? Não deu certo, ele voltou a trabalhar. E na fase de descoberta, eu comecei a trazer traços positivos relacionados ao meu pai. Ele tá fazendo as coisas, mano. Poxa, ele tá fazendo sem ter nada perfeito. Olha que louco. Meu pai ele não tá esperando ser perfeito. Meu pai tá usando umas artes mal nada a ver. Mas ele tá fazendo. Caramba, velho. Eu não faço isso. Eu sou perfeccionista. E olha que louco, acabei de falar, né? Sobre isso. Olha como eu já tinha consciência do que estava acontecendo, mas eu ainda não tinha trabalhado a questão da minha aceitação e da minha descoberta. Porque ali eu só escrevi. Poxa, mano, que legal. Meu pai ele tá fazendo. Ele é um cara que ele é determinado. Ele não se importa de ser perfeito. Ele não importa que tá tudo assim. Ele tá fazendo. Cara, como que eu posso aprender com ele? Poxa, eu não preciso ficar esperando o momento certo. Eu tenho que começar agora. Mano, eu comecei a escrever assim, ó, tudo isso. Foi por isso que eu comecei o e-book do Método Ecoar, que eu já vendi aqui para 2 pessoas. O Rafa e o Ribeiro estão dentro, estão lendo. A gente está num processo um pouco mais devagar, mas eles estão e eu estou muito feliz. Foi por conta disso. Consciência, aceitação e descoberta. Eu descobri que eu poderia fazer sim sem estar perfeito. E eu vendi o e-book, cara, cru. Vendi o e-book, né, ele no, como se fosse um manuscrito ali ainda, sabe? E eu tô muito feliz por isso. Mas eu preciso dar mais um passo. Então, voltando aqui na minha realidade atual, é por isso que eu decidi fazer
esse próximo produto que ele vai estar muito mais completo do que o e-book. Por que ele vai estar mais completo? Porque esse produto que eu vou fazer, ele vai custar mais barato, ele vai ser R$ 9,90, mas ele vai ser mais rápido e mais direto. Ele vai ser como que você cria uma identidade em 21 dias, né? Ou como que você adere novos hábitos em 21 dias. Vai ser essa pegada. E aí o que eu vou fazer? Um e-book simples, de no máximo 50 páginas, com tarefas e direcionamentos diários. Então são 21 dias com 21 tarefas que você vai fazer. R$ 9,90 você pega o e-book. E aí eu vou fazer uma oferta melhor, mais completa, onde eu vou colocar o chat GPT que eu desenvolvi do MetaDecoar, que aí é o chat GPT do e-book completo, certo? Vou colocar também um chat GPT, um agente dos 21 dias, do desafio dos 21 dias, que ele vai te auxiliar nos exercícios. Vou colocar um grupo onde eu vou trabalhar junto com você esses 21 dias. Então, a ideia é que todo mundo comece junto ou não. Vou pensar sobre isso. Mas a ideia é ter um grupo. Talvez eu não precise, eu não vou fazer direcionado para os 21 dias. Esse grupo ele não vai ser direcionado pro desafio específico. Mas vai ser um grupo para a gente trocar ideia, compartilhar e conversar. Vou também colocar um e-book do sono, que vai ser um e-book simples também, umas 20, 30 páginas, de como você faz para dormir melhor, para dormir bem, para ter um descanso melhor. Porque, mano, se você descansa, se você tem uma rotina saudável de sono, você tem um desempenho muito melhor, muito mais energia, muito mais foco. Vou colocar também um protocolo de água incrível para você começar a beber água. Que mais que eu posso fazer? Cara, eu tô desenvolvendo ainda os bônus, mas eu já tô te dando aqui um spoiler, caso você decida clicar no link aqui e entrar no grupo para pegar a oferta logo de cara ali, certo? Talvez vou fazer algo diferente para quem entrar no grupo, nem que seja uma única pessoa. Quem entrar no grupo vai ser algo diferente. E lembrando que Ribeiro e o Rafa, vocês dois já estão dentro, 0800, porque vocês confiaram em mim em comprar o e-book. Eu vou honrar o meu compromisso, porque esses produtos eles vão fazer parte do pacotão depois, quando o e-book já tiver finalizado, certo? Então, com esse processo de consciência, aceitação e descoberta, eu desbloqueei isso e eu vou provar na segunda-feira. Segunda-feira já vai estar no ar, segunda-feira eu vou postar o vídeo, a VSL, que vai no site, mas que também vai ser o vídeo do canal aqui na segunda-feira, onde eu vou passar os 4 primeiros dias para você, porque a ideia desse desafio de 21 dias é que os 4 primeiros dias ele meio que se repitam, mas vai ter exercício diferente. Então você sabendo os 4 primeiros, se você não quiser fazer comprar o e-book ou a oferta especial, você vai só replicar, né, aqueles 4 primeiros dias durante mais vai fazer 4 vezes esse ciclo, certo? Para você concluir 20 dias. E o último dia eu também vou dar na segunda-feira a explicação do último dia, certo? E tu não vai nem precisar comprar se você não quiser, já vai dar um direcionamento legal. Mas só de ter esse passo a passo de consciência, aceitação e descoberta, mano, já desbloqueou muita coisa aqui dentro. E é por isso que eu acredito que vai desbloquear também para você. Se você quiser focar nessa parte de emagrecimento, cara, simples. Gere consciência. O que você está fazendo de errado? Por que você está fugindo do exercício do emagrecimento? A aceitação. Aceita que o que você está fazendo, mano, é porque existe algo por trás disso. Busca entender. Para de olhar para o externo e comece a olhar para dentro. Por que eu estou fazendo isso? Assim que você entende o porquê que você está fazendo isso, entra na fase de descoberta para você entender o que pode acontecer se você fizer diferente. Se você deixar de lado toda essa negatividade, todos esses pontos que não estão te levando para lugar nenhum, para um lugar onde você vai ter um resultado positivo, onde você vai emagrecer, onde você vai na academia, onde você treina, onde você se alimenta saudável. É simples assim. Que vídeo, mano. Eu tô amando fazer os conteúdos dessa forma e eu acredito que você também, porque tá melhorando aqui, cara. Tem gente nova, sejam todos muito bem-vindos, cara. Vou pedir de novo, se inscreve no canal, dá essa força. Pô, se valeu a pena esse vídeo, mano, se inscreve aí, certo? E o mais importante pra mim, se você chegou até o final, deixa aqui um comentário
Eu fiz isso no último vídeo e deu bom, mano. Escreve de onde você é e o porquê que você tá assistindo esse vídeo e o que que eu posso melhorar, mano. Então, eu sou João, tô aqui, sou de São Paulo, gostei da parte da aceitação, poxa, acho que faltou uma explicação melhor ali na consciência. Deixa seu feedback para me ajudar, porque assim, no próximo vídeo você vai ter um conteúdo muito melhor. A partir do momento que eu tenho noção do que você tá absorvendo aqui junto comigo, eu melhoro os meus conteúdos. E eu melhorando meus conteúdos, você melhora a sua vida, encontra a sua identidade e de fato vive uma vida que ecoa com quem você é. É isso. Muito obrigado por ter ficado até o final. Tamo junto. Um beijo e até segunda-feira. Um ótimo final de semana. Não esquece de beber água.